O vídeo de hoje nós vamos analisar essas figuras que estão no fundo da bola de cristal e que são trajetórias dessas esferas que estão na tela. Cada esfera dessa está descrevendo uma trajetória. Algumas eu já identifico direto, que é a circunferência, que é essa vermelhinha, a elipse, que é essa roxa, e a reta, que é essa verde. As duas de fundo eu ainda não identifico, mas vamos identificá-las. Há uma relação entre essas figuras e a física, e que vão ser descritas por equações, no caso, matemáticas. Então, esse vídeo vai ter um pouquinho de cada um, sem aprofundar com contas, demonstrações, nada disso. Só mostrar a fundamentação que existe sobre essas curvas, né? E que gera essa arte bastante interessante. Então, antes de mais nada, vamos isolar cada uma delas depois e verificar qual a relação entre as equações e as curvas que são descritas por essas esferas. Antes de mais nada, vamos eliminar o que está na tela para a gente lembrar o conceito mais básico nosso sobre movimento harmônico simples ou movimento oscilatório, movimento circular. São termos estudados na física e na matemática. No caso da trigonometria básica, né, do ensino médio, a gente tem as variações angulares e as projeções nos eixos que geram os senos e cossenos. No caso aqui eu coloquei uma linha pontilhada porque nós vamos trabalhar só com as senoides. Temos aqui um movimento que ele é periódico, ou seja, se repete no tempo. E aqui temos um movimento periódico escrito por essa senoide. Repare que eu tenho aqui nesse eixo π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Os movimentos vão sendo repetidos. Isso a gente chama de movimento harmônico simples ou movimento periódico. E os exemplos que nós temos na física para essa situação, além do movimento circular, serão pêndulos, né, ondas. E para quem vê filmes sobre radar, né, aparecem muitas vezes figurinhas parecidas com essa. Bom, muitas vezes em física há uma necessidade de se identificar alguns elementos que descrevem essa curva senoidal, como amplitude, frequência, fase, e muitas vezes não são analisados somente uma equação, e sim duas. Então, um exemplo disso, imagina que eu tenho duas equações que descrevem movimentos oscilatórios. Pode ser equação de um som, equação de um movimento periódico de um pêndulo, etc. O que acontece? Conforme eu vario a minha amplitude, fase, que são os elementos que aparecem. O que é amplitude? Né? A gente tem esse termo aqui na frente, que descreve a amplitude do meu movimento. Esse termo descreve a frequência angular, ou seja, dizendo da maneira mais simples, quantas vezes o ciclo se repete em um segundo, né? Que a gente até tem uma unidade de medida, que é o Hertz. E aqui a fase, que significa quando o tempo está inicialmente, o tempo igual a zero, ou seja, o início do movimento, onde estão as partículas. A gente começar do
fase zero, né? Vamos ver o que acontece se eu tenho duas ondas, no caso, se deslocando na mesma direção. No caso aqui, elas estão iguaizinhas. Ó. Eu vou modificar. Ó. O que acontece? As amplitudes estão iguais. Igual a 3. Ó. Vem aqui no eixo vertical, 3. Okay? As frequências, ou seja, se eu colocar, por exemplo, essa aqui, frequência 1, repare que, vamos dizer, em 1 segundo, ela vai completar um ciclo completo ó, até 2π. Como esta aqui tem a frequência angular igual a 3, o que acontece? Significa dizer que para cada um ciclo que esta aqui está efetuando, essa azulzinha aqui, ó, está efetuando 3. Ó. Vamos lá. 1, ó, chegou até aqui. 2 e 3. Então, significa dizer que se isso representa a quantidade de repetições em 1 segundo, essa está sendo mais rápida do que essa. Ok? Se eu aumentar um pouquinho, ó, passou a 4. Ou seja, um ciclo. Essa aqui ainda nem fez ainda. 1, 2, 3, 4. Ou seja, a azul completa 4 ciclos no mesmo tempo em que a vermelha só completa 1. Se eu colocar o contrário, por exemplo, essa aqui igual a 4, ou 5, por exemplo, ó, e essa igual a 1, vai acontecer a mesma coisa. Enquanto a azul agora completar um ciclo, a vermelha vai completar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui representa essa medida. E a fase é onde está, no caso, como ambas são iguais a zero, estão aqui. Se eu colocar a fase 1, coloquei uma variação 1,57, significa π sobre 2. Então, significa dizer que é como se eu tivesse essa expressão aqui como um cosseno. Lembrem que quando eu tenho uma diferença de π sobre 2, por exemplo, na circunferência, o π sobre 2 está na posição de 90 graus. E a gente sabe que ângulos que são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Só para lembrar, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, o seno de 20 é igual ao cosseno de 70. Então, existe uma defasagem de π sobre 2, por isso que o azul está saindo do zero e o vermelhinho está saindo aqui de cima. Ok? Porque seria cosseno, o cosseno aqui em cima seria aqui zero, seno de zero, seno zero, e aqui no caso do cosseno o seno de π sobre 2, aqui em cima é igual a 1. Ok? No caso, ele não está marcando 1, porque a minha amplitude é igual a 3. Então, se a gente fosse desenvolver esse seno da soma, a gente ia chegar numa situação em que isso aqui seria a mesma coisa aqui. Seno de 5x mais π sobre 2 é o mesmo que 3 vezes cosseno de 5x. Ok? Por isso que ele está saindo aqui o 3. Bom, se eu aumento a frequência do 2, ó, ele vai, dependendo do valor, ele vai aumentando e vai tendo uma diferença. Repare o seguinte, essas duas ondas estão se deslocando na mesma direção x. Em física, muitas vezes, é interessante para a identificação, tendo um sinal, estudar o outro sinal, basicamente é isso que acontece, é o interesse da física experimental. Você tem um sinal
e você tem um sinal que você conhece, um sinal que você não conhece, e você quer estudar o que você não conhece. Como é que se faz isso? Utiliza-se um instrumento chamado osciloscópio. O osciloscópio é esse instrumento aqui, onde tem duas entradas que as ondas irão ser conectadas. Quem fez física experimental 3 deve ter trabalhado com isso. Isso representa uma entrada vertical e uma horizontal, e obviamente é como se eu tivesse pego uma dessas equações e conseguisse fazer uma representação na vertical. Claro que eu não consigo fazer isso aqui nesse eixo, mas alguma coisa representada mais ou menos por isso aqui. Eu tenho uma representação nessa direção, uma representação nesta direção, as ondas estão entrando perpendicularmente, e quando elas se juntam, no osciloscópio gera uma figura. Essa figura não é mais dessa forma que elas estão na mesma direção, mas ela, no caso, ela vai formar essa figura aqui, que é chamada uma figura de Lissajous ou Lissajous, em homenagem a esse físico. Ou seja, neste exemplo aqui, se as minhas equações fossem x igual a 2 seno t, no caso a variação em t, a equação está em x, mas ela poderia estar em t como parâmetro, e y igual a 2 seno t, a figura formada no osciloscópio seria essa, ou seja, com as entradas perpendiculares. Vamos ver se realmente acontece isso. Eu vou agora fazer a entrada perpendicular. A que está aparecendo aqui é decorrente dessa equação que está aqui. Mas a equação que nós vimos lá era x igual a 2 seno t, então a vermelhinha, onde tem a amplitude 3, vai ter a amplitude 2. Aonde tem a frequência angular 5, vai ser 1. E a fase é 0. A outra, eu vou ter a amplitude 1, vou ter a minha fase 0, ok? E a minha frequência vai ser 2. Repare que a figura ficou exatamente a figura que tinha sido mostrada. Se eu colocar ela aqui, exatamente, a relação entre as frequências angulares está de 1 para 2, que é 1, que é 2. E tem aqui uma tabelinha para quem quiser olhar qual é a referência que vai aparecer no osciloscópio. Se eu quiser montar esta figura que está aqui, exatamente esse exemplo, se eu olhar para a minha tabela aqui, ela é parecida com essa aqui, ou seja, seria 1 para 3. Significa dizer que aqui, aonde eu tenho 2, se eu colocar 3, né? E a minha fase, no caso, vai ser π sobre 2. Então, vamos procurar a fase π sobre 2, que é 1,57, e vamos colocar a relação de 1 para 3. Vamos colocar aqui. Para 3, fase 0, a outra fase é π sobre 2, e eu tenho aqui, exatamente, parecendo uma bala, né? A figurinha que está exatamente na tela do osciloscópio.
Ou seja, essa figura, chamadas figuras de Lissauges ou figuras de Lissajous, são formadas conforme eu vario esses elementos das equações senoidais. Ok? E, evidentemente, que a ideia, a representação, modelo matemático, é como se eu estivesse fazendo exatamente uma composição de movimentos perpendiculares. Agora a gente já tem uma ideia do que aconteceu no início do vídeo. Eu peguei, por exemplo, a curva A, que era essa, ela tem uma equação. Se fosse na mesma direção os movimentos, a figura é essa. A equação desta curva é dada por F e G. No caso, eu chamei de F de A e G de A, são as composições. Quando elas são compostas perpendicularmente, geram essa figura. Eu coloquei lá a esfera para percorrer esta figura. No osciloscópio iria aparecer essa. No caso da figura B, a elipse, a equação seria essa. A esfera correspondente a ela está lá percorrendo o valor. E temos aqui a equação. Esta é a representação na mesma direção e essa é a representação em direções perpendiculares, que é a do osciloscópio. A curva C tem esta equação. Repare, amplitude diferente, frequência angular diferente, no caso a fase é zero, a representação e a esfera correspondente a ela percorrendo a trajetória. Essa trajetória é a figura de Lissajous correspondente a essa composição perpendicularmente. A D é a mais conhecida nossa. A equação, repara de novo, x mais π sobre 2. Então aqui viraria o cosseno. 4 cosseno x, 4 seno x, e seriam as equações paramétricas da circunferência e a esfera correspondente a ela. No caso, a amplitude é 4. E, finalmente, a curva E, que foi a reta. A equação não parece uma equação da reta, porque a figura que está sendo mostrada no osciloscópio é essa. A representação das senoides na mesma direção é essa, e a representação do osciloscópio nas entradas perpendiculares seria essa. E alguém poderia pensar assim, bom, mas se ela é uma reta, a equação dela obedece àquela lei no caso da função afim, que o gráfico é uma reta fx igual a x mais b, ou y igual a mx mais n, com m sendo o coeficiente angular. Então vamos ver a reta. Exatamente. Aqui eu só estava com um pedacinho da reta, do segmento, mas aqui eu tenho a reta completa e a equação da reta. Repare, o coeficiente angular dessa reta, ou no caso da função afim, a taxa de variação, é exatamente 1, aqui na frente do seno é 1 sobre 3,8. Então, realmente, está descrevendo a equação de uma reta de coeficiente angular, 1 sobre 3,8. Bom, agora a gente consegue imaginar, então, o que aconteceu com aquela figura inicial. O que eu fiz foi colocar todas ao mesmo tempo, e as suas respectivas esferas se deslocando. E para dar um efeito
um pouco mais místico do que isso, eu coloquei tudo na bola de cristal e deu esse efeito, vamos dizer, esotérico. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.